pessoal, iniciando mais um episódio do nosso querido podcast Pega a Visão. Dessa vez temos Antônio e Richan, dois feras aí, tanto da medicina quanto das finanças. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Podem se apresentar aí, pessoal. Bem, pessoal, boa noite, né? Boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse podcast. Eu me chamo Antônio Loyola, trabalho no mercado financeiro há quase 10 anos, fiz parte de equipes extraordinárias ao longo da minha carreira e uma das equipes que eu participei foi em conjunto com o Richan, então justamente por isso que a gente se conhece. E vai ser incrível aqui poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, evidentemente, na Ablau. A gente atuou junto em 2017, 2018. Eu tive a honra de dividir cadeira com ele aí e aprender um pouco. E estou com meu colega Lucas também, um expert da oftalmo, que tem uma carreira brilhante. E vai ser um bate-papo bem gostoso. Eu acho que vai ser bem interessante essa mescla de economia e saúde, que, querendo ou não, é o futuro. As duas áreas que tem tudo para se convergerem lá na frente. Exatamente. Agora, antes de começar, estava conversando com o Antônio, né, sobre o cenário atual da medicina que mudou, né, cara? No passado, o médico ser médico e ainda mais o oftalmo, que é uma especialidade dentro da medicina e uma especialidade com um salário acima da média, se a gente for pegar as outras especialidades, no passado bastava para a pessoa ter uma vida financeiramente super tranquila e sossegada, né? E a gente estava conversando que esse cenário talvez já não seja o mesmo. Antônio, se quiser comentar um pouquinho sobre isso. Não, realmente, Lucas, inclusive foi uma ótima conversa que a gente teve aqui antes de começar esse bate-papo de forma oficial, mas não é novidade para ninguém. Eu acho que toda pessoa que hoje se prestou a iniciar um curso de medicina sabe o quão desafiador é o mercado de trabalho, né? Principalmente pela quantidade de universidades presentes hoje no Brasil, né? E a quantidade de alunos que estão se formando. Eu dei uma olhada num dado, Lucas e Richan, com relação à formatura, né, expectativa de médicos. A tendência é que até a metade da próxima década, 2035, a gente tem ali o equivalente a 2 médicos para cada 1.000 habitantes no Brasil. Né? Assim, é uma realidade completamente diferente de 2 gerações atrás e até mesmo da geração anterior nossa, que nossos pais, né? Então, assim, acho que é um reflexo do desenvolvimento do país, né, como um todo, da melhoria da saúde de forma universal, mas é um desafio para o mercado de trabalho médico, né, onde antigamente você se formar, de certa forma, era um privilégio e você era rapidamente absorvido ao mercado de trabalho e evidentemente agora o médico precisa se especializar antes de mais nada, né? Então eu acho que é muito legal a iniciativa de vocês de fazerem parte realmente de um grupo que se especializa, né, em algo antes mesmo da formatura, antes mesmo da residência, porque isso é fundamental. No fim do dia, o quanto mais tempo você se dedica a algo, mais especializado você vai se tornando. E isso não é diferente de nenhuma área. Né? Um engenheiro que quer trabalhar com edificações tem que ter acesso a isso antes da formatura. Um economista que quer ir para o mercado de capitais, mercado financeiro, como eu fiz e decidi, eu já fazia parte também da Liga de Investimentos da Federal do Paraná. Então, eu diria para vocês que essa iniciativa é muito bacana, mas realmente a gente vive um cenário totalmente diferente. Eu tenho algumas ideias aqui, que hoje, inclusive, saiu um dado interessante do que... isso pode comentar durante a nossa conversa, mas só para não esquecer, que parece que o presidente americano vai entrar com uma taxação em cima do Brasil. Isso é umas questões que eu queria conversar com você hoje, e para a gente entender como que está a tua visão como economista, para ter uma ideia aí, o que pode afetar a gente aqui no Brasil. Você pode comentar um pouquinho, Antônio? Claro, claro. Acho que não é novidade assim para nós assim do mercado financeiro que nos últimos meses o Trump tem sido bem ativo na sua política internacional.
De fato, ele tomou até uma atitude bélica, né, nas últimas semanas contra o Irã, devido ao programa de desenvolvimento nuclear do país, né, que há indícios, né, do Brasil ter fornecido urânio para o Irã, e isso assim, é um papo à parte, enfim, não vem ao caso, mas a política internacional brasileira ela foi combativa aos Estados Unidos em certa forma, e me parece que o Donald Trump também deu um passo adicional à questão do. Eu acho que, Richard, melhor você mutar o microfone para não dar um eco aqui, mas a gente ajusta depois. Isso, maravilha. E assim, o Donald Trump deu um passo adicional em querer, de certa forma, interferir, né, numa decisão, digamos, 100% judicial no Brasil e até um pouco política, né, dependendo da opinião da pessoa, que acarretou numa majoração de uma possível taxa, né? E essa taxa nada mais é do que uma cobrança, né, um imposto sobre o que o Brasil, de certa maneira, exporta para os Estados Unidos. De certa forma, quando você tem um imposto sobre a exportação, você torna esse produto mais inflacionado e mais caro versus ao produto nacional americano. Então, é uma forma de aquecer a economia norte-americana com os produtos nacionais. É um protecionismo, né? E assim, é curioso como o discurso ele convém na hora adequada, né? Os Estados Unidos é um país, de certa forma, liberal, né? O Donald Trump faz parte, obviamente, de um grupo republicano, né? De direita, de fato, mas no momento atual do mundo, depois da pandemia, depois do impacto ali nas cadeias globais de produção, a inflação, aquela perda de protagonismo industrial dos Estados Unidos, o Trump decidiu rever todas as tarifas com todos os países do mundo em alguns meses, o que foi chocante, né? E o Brasil, infelizmente, não por não ser um parceiro comercial relevante dos Estados Unidos, até porque as nossas negociações com os Estados Unidos é tão relevante quanto a China, por exemplo, né? São dois grandes parceiros comerciais brasileiros, ou seja, não existe nenhum problema, né, no fluxo de negociação entre os dois países, mas o Brasil tem duas posturas assim contraditórias com relação aos Estados Unidos. A primeira, evidentemente, é a política, né, onde o Donald Trump inegavelmente apoia Jair Bolsonaro, né, e Jair Bolsonaro está sob custódia do STF em julgamento, né, pelos seus atos, se é certo ou não, aqui não vem ao caso debater, mas é algo que assim, colocou certamente lenha, né, nessa fogueira. Por outro lado, a questão do Brasil ser um país extremamente fechado, né? E assim, isso é um grande mal para o nosso país. Isso não é uma opinião minha, né? Isso é uma opinião que, assim, primeiro que é de cunho popular, eu acho que todos sabem aqui que a gente paga muito imposto. Isso ficou muito claro com as blusinhas da Shine, né? As meninas que, enfim, queriam se vestir um pouco melhor, agora estão pagando mais tributos com relação a isso. Os produtos de alta complexidade, a gente realmente também paga. Então a medicina sofre com isso também, né? Quando você pega produtos hospitalares, insumos, são caros, incide impostos, e isso não é benéfico para o país de certa forma. Então eu diria que o que é produzido no Brasil, de certa maneira, e com qualidade, eu vou citar um exemplo aqui que é um orgulho no Brasil, né? A Embraer, né? Hoje, inclusive, vai ser a empresa mais impactada com essa decisão, né? A Embraer hoje é assim, talvez na aviação comercial o maior expoente, né? Dado que a Airbus já sofreu acidentes comerciais graves, né? Enfim, a Boeing também já teve acidentes fatais e a nossa querida Embraer, né, de São José dos Campos, é um grande exemplo de soberania e segurança tanto na área civil, né, com os voos que você, o Lucas, enfim, a gente gosta de passear e utiliza, né, as aeronaves, mas também a questão da área militar, né, a Airbus produz o KC, que é um dos maiores aviões de transporte militar do mundo, e infelizmente a gente vai ter a duras penas, né, uma taxação de 50%, o que é muito, né?
Você pega um produto com preço final de 100, né, no fim do dia ele vai ser vendido para os Estados Unidos a 150. A que passo, e aí é uma provocação para o nosso país, né? A que passo a gente é competitivo tecnologicamente, né, ao ponto de justificar, né, esse gross up, né, esse aumento numa taxa de tributo ao ponto de dar vazão à nossa exportação para a América. Então, eu diria que a partir de amanhã, né, quando de fato entrar em vigência essa exportação, muitas indústrias brasileiras passarão a ser menos competitivas, né? E aí a gente tem dois problemas. O primeiro é quem vai realmente assumir esse protagonismo, né? Se vai ser a Europa, se vai ser os países americanos, né? Sul-americanos aqui, enfim, ou então a própria China, né? Então, é uma notícia péssima, né? E eu brinco muito, né? Economia, minha esposa comenta muito comigo, fala assim, poxa, amor, eu queria ser muito médica para ajudar as pessoas, né? E a medicina, querendo ou não, é a profissão, assim, digamos, de austeridade, né? É uma profissão onde você tem que se doar realmente. Eu acredito que seja um sacerdócio. Mas a economia também mata, né? Pensa, quantos empregos não podem ser perdidos, qual que é o impacto não só financeiro, mas econômico com essa taxação. Então, às vezes, quando a gente vê discussões no valor econômico, na TV, no Instagram, às vezes a população no geral enxerga aquilo como uma manchete, né? Que não tem impacto nas vidas, mas a grande verdade todos os dias a gente é bombardeado de boas e más notícias e essas influenciam diretamente as nossas vidas. Então, eu diria que, respondendo a tua pergunta, até porque eu já falei demais, assim, isso é muito ruim, né, para o país. Agora, se foi culpa do Lula, se foi culpa do STF, se foi culpa do Trump de ser enxerido demais e estar participando da nossa política, eu acho que não vem a nós, né, julgar isso, até porque é uma decisão política. E política, futebol e religião a gente não discute, né? Então é isso. O cara, bem interessante. Eu não confesso que eu não esperava que a conversa ia tomar esse rumo geopolítico logo de cara, assim, mas eu achei bacana a pergunta do Richan. Eu acho que é uma visão que talvez poucas pessoas parem para se dar conta nesse ramo, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Mas eu acho que é bacana e é uma. Não deixa de ser um marco de inteligência, né? A pessoa tá ligada a todas as áreas que podem impactá-la, mesmo que não sejam imediatamente relacionadas ao seu ramo de atuação ou à sua opinião, né? Aquela coisa da pessoa só ouvir o que ela concorda e nunca ouvir o outro lado. Então, eu acho que é bacana essa provocação que o Richard trouxe, né? E explicação brilhante do Antônio, não, né? Acho que ninguém poderia ter explicado de forma melhor. Acho que foi bem elucidativo. E, cara, aproveitando essa questão geopolítica barra internacional, uma curiosidade minha que eu percebo, assim, tem muitos fóruns de medicina no Brasil que eu acesso e o pessoal fala especialmente sobre o salário de entrada, né? O residente que sai, começa a trabalhar, que por óbvio já não é o que era antes, né? Esse salário de entrada não é uma coisa horrenda, a gente não tem que pensar que a gente vai passar necessidades quando sair da residência, mas não é esse o objetivo de fazer uma especialização, né? Não é simplesmente fugir de passar necessidades, é passar bem, na verdade, né? Além de outros benefícios de uma especialização. E eu percebo que lá fora, apesar de estar super competitivo, acho que isso é no mundo inteiro que a medicina está saturada, eu vejo que pelo menos nos Estados Unidos, por exemplo, a remuneração não caiu tanto como no Brasil, mas eu não sei se é uma impressão minha ou se de fato, Antônio, tu tem algum dado, alguma coisa que compare assim, o Brasil com outros países, a saturação da medicina e o consequente salário médico nessas circunstâncias. Assim. Eu acho que eu não tenho dados micro, tá, Lucas, assim, dizendo proporcionalmente o salário por região, mas eu posso falar de uma maneira macro que sintetiza muito digamos assim, a situação atual do mercado médico no Brasil, né? Eu, inclusive, tenho grandes amigos meus médicos, né? Enfim, inclusive estava falando esses dias com o Eduardo Rancan, que inclusive faz residência em cirurgia geral na USP, foi aprovado lá e está cursando. E ele mesmo me mandou um áudio esses dias, tá, Lucas? Falando assim, pô, brincadeira, né? Pô, eu fico aqui em pé 12 horas numa cirurgia tal e não sou remunerado para tal. A gente tem que tomar muito cuidado, assim,
analisando até o passado, né, do aluno, porque evidentemente que existem sim muitos alunos de medicina que os pais ajudam, não, tem condição realmente de dar um suporte educacional para o filho enquanto ele se forma, mas essa não é a realidade de todo mundo. Então, quando o governo, né, ele tem que tomar decisões claras quanto a isso no Brasil, né? E depois a gente comenta sobre os Estados Unidos, que é outro mundo. Mas o que eu vejo aqui é que o governo ele se preocupou em criar as federais, né? Enfim, então os alunos entram e tem as cotas e etc. Mas, poxa, essa situação deveria também ser revertida para a residência médica, né? Não necessariamente uma pessoa que trabalha num ambiente que, enfim, não permite ela sair, né? Então, assim, é um custo de vida alto, né? Você vive no hospital, pede comida, a inflação de serviços de comida fora foi a que mais aumentou, né? Então, assim, eu diria que a situação da inflação, no geral, bateu muito. E não teve uma correção, né? Assim, a gente não viu a residência médica ter um aumento de salário e o que é até prejudicial para a formação do futuro profissional, né? Eu brincava com todo mundo, falava assim, poxa, se você trabalha no dia a dia e recebe 5 mil por mês, você vai ter uma performance dentro da sua empresa. Mas se você trabalha ganhando 15, não é porque você vai ter luxo, mas o seu dia a dia não vai ser assim, poxa, conta de luz, poxa, deu problema em casa no cano. Então, assim, você se torna um profissional mais relaxado, focado, racional, para poder atingir seus objetivos, né? Seja atender seu cliente, seja prescrever. Inclusive, eu tive analisando por muito tempo essa questão, né? Que assim, os médicos hoje estão tendo um problema de prescrição médica. Para você ver, né? Aonde chega o problema, né? O médico ele tem que fazer um receituário para o cliente e ele entra como plantonista. Ele tem que atender um cliente em 5 minutos. Nesses 5 minutos ele tem que identificar o que o paciente fala, transcrever para poder gerar uma prova para o próprio sistema que ele está trabalhando, onde, olha, eu fui um bom médico, eu capturei o passado do cliente que não dá para capturar, né? Se tem antecedentes, se a mãe é hipertensa, né? Não tem como. Então, assim, é uma falha da medicina como um todo. Para poder gerar um registro oficial, para que caso tenha um problema, a rede Doro, enfim, qualquer outra rede aí famosa, Notre Dame Intermédica, possa consultar e se defender judicialmente. Veja, é uma falha assim, tanto do processo de formação do médico, quanto depois na atuação do médico. Então, assim, a gente está vivendo uma crise laboral, né? Assim, é o médico sendo, pô, vou falar uma palavra até forte aqui, mas assim, sucateando a profissão, né? Pô, não, vai lá, faz o plantão, aí o plantão que pagavam 2,5 já não é 2,5, é 1.000 e pouco, e aí o médico... Eu fiz umas contas aqui, depois eu falo pra vocês, assim, é chocante. Então eu diria que assim, Lucas, é um problema geral, tá? E aí a remuneração ali, pra vocês, né, que enfim estão se formando, é a ponta do iceberg, né? Assim, é o sinal, mas debaixo do iceberg é um problema gigantesco. Então assim, foi até um assunto que eu comentei com o Lucas aqui, Richard, enquanto você não estava, que era a questão da profissionalização do médico, não só na área de atuação dele, mas como um empreendedor, um profissional liberal. Então, frente aos desafios que o médico precisa lidar, ele precisa ser uma pessoa preparada, no caso de vocês, não só no exercício da oftalmologia, não só na gestão de como construir e desenvolver o consultório ou alugar, né, porque tem um maquinário que é caro, né, evidentemente, mas também, né, os parceiros comerciais, os clientes, o marketing. Então, assim, é um problema de forma holística, né? E aí, voltando para os Estados Unidos, né, que aí é outro mundo, né? Os Estados Unidos, eles sabem, né, e é muito claro para a política doméstica que a sociedade depende do mercado. E quando a gente fala mercado, muitas pessoas acham que é o vilão da novela das 9 da Globo, que é o empresário malvado, né, que fuma um charuto e bebe uma taça de conhaque ou de uísque, né? Mas na verdade o mercado ele não é esse empresário, ele é o povo. Então quando eu remunero o povo bem,
o povo se torna mais produtivo. E a mesma coisa serve para o médico. Poxa, eu sou um estudante de medicina de Harvard, paguei super caro pela minha formação, sou formado numa ótima instituição, quero servir ao povo. Nada mais justo do que eu ser remunerado para ser preparado para tal. Isso é até um paralelo muito legal com a minha área. Minha área é a mesma coisa, tá, Lucas? Vou pegar dados assim só para você ver o quão ridículo é. Hoje, um profissional que vai fazer mestrado nos Estados Unidos em economia, o famoso MBA, né, que todo mundo chama, ele fica 2 anos, né, numa escola de negócios, e entre o primeiro ano e o segundo ano existe o tal do estágio. Aqui no Brasil, o estágio é remunerado desse profissional de MBA? Primeiro que não tem vaga, já começa por aí, né? Vários amigos meus que se formaram comigo em economia estão desempregados. Ou então não conseguiram um emprego que realmente você fala assim, poxa, esse cara trabalha no mercado, esse cara é auditor, né? Esse profissional, não existe esse cenário. Então, vamos lá. O salário médio de um estagiário de verão, né? Que você pega ali entre o primeiro e o segundo ano letivo nos Estados Unidos, é $30.000 os 3 meses. Então, a pessoa sai ganhando $10.000 por mês, aí você fala assim, poxa, é um absurdo, é muito dinheiro, né? Agora tá quase 200 mil nessa conta, né? Com o dólar quase 5,70, daqui a pouco, quando a gente acordar amanhã vai estar 5,70, né? Depois do Trump ter soltado essa bomba aqui no Brasil. É complicado. Mas assim, resumindo a fala, né? Eu diria que esse incentivo do aluno é para ele pagar o aluguel, é para ele poder comer, é para ele poder sair e se divertir, porque um profissional estressado não produz. Então, assim, a forma universal como ele vê o humano e o trabalhador é pró-mercado, né? Você paga melhor, esse dinheiro ele circula na economia. Ele fomenta o negócio local. Então, assim, essa visão de que o pagar bem não é só, vou juntar dinheiro e ficar rico, né? Entesourar o dinheiro, a gente chama em economia. Não, é para a pessoa gastar também, ser feliz e poder melhorar a sociedade, né? PIB, para quem não sabe, né? Produto Interno Bruto, é fluxo, né? Então, quanto mais dinheiro circulando na economia, mais as pessoas crescem. Poxa, o meu hospital aqui tem 200 médicos. Poxa, então os bares da região vão faturar o equivalente ao salário desses médicos. Poxa, a medicina local se desenvolveu, os médicos estão ganhando melhor e passaram a ser 400 médicos. Ou, poxa, agora o mercado imobiliário precisa comportar essas pessoas, o bar precisa ser maior, precisa ter mais oferta de serviços, porque esses médicos consomem. Então, tem vários relatos nos Estados Unidos de novas cidades nascendo, né? Olha o que está acontecendo com o Texas, né? O Texas fica no meio do nada, né? Um ambiente extremamente árido, as empresas estão migrando para lá. Por quê? Diminuíram os impostos, os funcionários estão indo para lá. E assim o Estado cresce, né? Como um todo. E com o fluxo aumentando, se aumenta o tributo. O problema do Brasil aqui é que a gente vê a alíquota. Eu aumento a alíquota, eu aumento a arrecadação. Mas esse é um caminho perverso, né? Eu diria que o caminho natural é você fazer as pessoas interagirem mais e gerar mais benefícios, né? Olha a gente aqui, né? Um economista, amigo do Richan, com o Lucas, que mora em outro estado, conversando em prol de um grupo. Isso é o mercado. Isso é o mercado, né? Pessoas vão se beneficiar dessa conversa. Então, eu diria que respondendo a sua pergunta, o problema ele está na raiz, que é como as instituições enxergam o profissional, seja o médico, seja até o Uber, né? Você vê o Uber nos Estados Unidos, se você pegar, é engraçado, se você pegar a quantidade de pessoa que paga gorjeta pro Uber nos Estados Unidos, é próxima de 100%. No Brasil é próxima de 0. Aí você vai falar, poxa, é caro. Não, mas é aí que está o ponto, valoriza o profissional. Né? A pessoa que está ali de madrugada guiando um carro, tomando risco. A mesma coisa o médico. Poxa, o médico tá virado à noite no hospital. As pessoas não sabem, né? O quão duro é isso, né? Às vezes eu brincava com os amigos meus, eu quero ser médico. Eu falava, cara, pensa com carinho, né? Pô, tu vai ficar ali no hospital à noite, é complicado, né? Às vezes é melhor ficar na frente do Excel. Então, assim, depende, né? Então, eu diria que, assim, com tranquilidade, é muito maior do que a gente pensa. De novo, é a ponta do iceberg, é como o Brasil enxerga os profissionais, tá? E aí, a residência médica
infelizmente, eu diria que é um dos casos mais alarmantes, porque assim, depois do aluno ficar anos estudando, né? Aí ele passa para residência. Pô, pensa uma faculdade particular, né? Onde o pai ou o aluno teve que pagar um montante gigantesco para depois receber pouco. É cruel, assim, é cruel. É bem cruel. Cara, eu achei genial, assim como a resposta para a primeira pergunta, mas assim, absolutamente genial. Muito, muito boa a tua resposta. Acho que, de novo, não quero chover no molhado, mas elucidou extremamente bem o que eu tinha de dúvida. Acho que o Richard também ali tá sorrindo aqui do lado, então acredito que esteja com um pensamento similar. Então, obrigado, cara. Realmente foi uma grande discussão nessa pergunta. E, inclusive, conforme tu estava falando, Antônio, eu estava pensando que, além dessa não vou dizer má, mas essa negativa ou insuficiente valorização, né, do profissional, que o mercado, querendo ou não, dá. Em primeiro lugar, é uma visão muito superficial, né, porque tu acha que vai pagar mais é uma coisa ruim, como tu falou, porque é o malvadão, o empresário malvadão, só que na verdade não é isso. Na verdade está beneficiando toda a população, só que é um mecanismo que as pessoas não veem de imediato, né, em uma sociedade cada vez mais imediatista e mais superficial. Se não é imediato e se eu não vou me beneficiar logo de cara, quer dizer que está errado, né? E além disso, o que eu ia comentar que eu acho interessante é que não só a valorização é menor, tanto quanto isso, a chegada nesse profissional mais estável, mais experiente, etc., é cada vez mais cara, né? A gente vê que não existe só faculdade, obviamente não existem só faculdades federais, tem cada vez mais privadas, inclusive. Tem um percentual, a gente apresentou agora no Sul Brasileiro aqui de Gramado, eu e o Pedro Carrion, existe um percentual maior de estudantes de medicina em particulares no Brasil do que federais. Se tu for pegar, acho que é 51% a 49%. Né? E também agora existe não só a residência médica em que o médico residente é pago, mas existe o curso em que as pessoas fazem o mesmo trajeto profissional do que um residente, mas ao invés de o hospital ou enfim o município ou a federação pagar para aquele médico, ele paga aqueles 3.500, por exemplo, para o hospital. Então não bastou pagar a faculdade, ele paga o hospital para poder ter aquela formação para fazer a prova e finalmente ser alguém elegível a receber um salário mínimo para passar noites no hospital e ser processado ainda. Então, assim, como além de menos valorizado, ficou mais caro chegar lá, né? Acho que isso é bacana. Bacana não, né? É interessante Não, isso. é um ponto super claro. E assim, uma coisa interessante que você mencionou, né? Sobre a questão do aumento do salário, etc. Tem uma coisa cômica aqui na minha área, tem o sindicato dos bancários, né? E o argumento que eles utilizam para aumentar o vale-refeição ou o vale de alimentação é justamente esse. É o seguinte, se eu aumentar em 5% o vale alimentação dos bancários no Brasil inteiro, a gente estará injetando na economia X milhões, X bilhões de reais. Para você ver o argumento mercadológico. Então, assim, eu, no interesse, sim. Na execução, não. Então, dúbio. Mas, assim, eu só tenho a concordar com o que você acabou de dizer. Acho que, assim, depois eu até abro um pouco os números, mas qualquer um que abrir uma planilha ou uma calculadora consegue chegar em números equivalentes, né? Hoje uma mensalidade de medicina está entre 7 e 15 mil reais no Brasil, né? Eu diria que é mais ou menos isso. Se você colocar 10 mil ao mês, né, capitalizado ali, você vai ter 120 mil reais em média, né? 10 mil por mês, 120 ao ano, né? São 6 anos. Então dá digamos assim, um caminhão de dinheiro, né? No português bem claro, dado que a gente tem um país com salário mínimo de R$ 1.600, é muito dinheiro. E aí eu provoco todo mundo para fazer e conversar com o chat GPT sobre isso. Conversem, né? Pesquisa assim, poxa, quanto que custa no tempo eu me formar médico? Acho que por duas coisas. Primeiro, por vocação, que eu acho que é fundamental. A pessoa tá no exercício médico por vocação. E dois, para valorizar o dinheiro investido. Seja o dinheiro próprio, seja o dos pais, ou seja da própria federal, né, que está lá incentivando o aluno com os impostos a ele se formar. Mas se você fazer essa conta e você capitalizar isso a taxas de mercado, de juros, em 30 anos você vai ter 4 milhões de reais tranquilamente. Então, assim,
a pessoa ela tem que entender que fazer medicina hoje, além do sacerdócio, da profissão, de fato, ela tem que entender que é um dispêndio de capital no tempo muito grande. Então, além do incentivo de se formar bem, porque o mercado vai ficar competitivo, não é novidade para ninguém. Então, antigamente, foi o que eu falei pro Lucas, antigamente o médico ganhava 15 salários mínimos com uma facilidade tremenda. Ele se formava, ia no hospital da própria cidade que se formou, o plantão que pagava de 24 horas era R$ 2.000, 2.200, 2.000. Agora, né, diminuiu um pouco. E a inflação veio. E o valor do plantão não aumentou. Né? Então, assim, o que era 2.000 antigamente continuou sendo mais ou menos 2.000. Depende da cidade, né? Enfim. Mas, assim, o que eu tô vendo dos meus amigos médicos? Eu quero falar um pouquinho. O primeiro do amigo médico é o seguinte, ele falou, Antônio, eu me formei e não tem plantão na minha cidade. Então eu tô tendo que ir para o interior. Para tal, como eu não tenho dinheiro, eu preciso financiar um carro. Aí eu falei, opa. Aí tem aquela continha de payback, né, na economia, que é assim, ó, o quanto de tempo você vai demorar para recuperar o seu investimento. Aí você pega 6 anos pagando mensalidade, coloca o carro financiado, mais os juros. Aí o cara fala, não, mas poxa, eu nunca tive nada, tô 6 anos penando, estudei pra caramba, eu mereço. Aí, em vez da pessoa comprar um carro básico, já vai lá e financia a BMW. Aí paga mais juros. Ah, não, mas meu amigo tal comprou uma casa legal. Não, então eu mereço também. Aí ele vai lá e financia um imóvel de R$ 1 milhão recém-formado. Então, assim, aí você vai estendendo esse payback. E quando você vê racionalmente, era melhor nem estar fazendo plantão. Na verdade, era melhor ter investido o dinheiro lá atrás, né? E tá vivendo dos juros. Ter virado rentista. Porque estaria rendendo tão quanto ele estivesse trabalhando. E assim, se a pessoa não entender isso logo na carreira, quando inicia a faculdade, realmente, não que ela vai trabalhar para pagar o que ela gastou, mas ela tem que entender que o mercado vai estar competitivo e que ela precisa se diferenciar. Assim, é que nem economista. Ah, o economista recém-formado ganha quanto? Ah, 5.000, 6.000. Poxa, para uma faculdade de 4 anos, que você não paga nada, porque você pode entrar na federal, ou pode pagar uma mensalidade, enfim, that's ok. Quanto que um economista ganha de salário depois de 3, 4 anos formado? Dobrou. Ah, mas aí um economista de banco ganha bônus. Ah, quanto que é esse bônus? Depende, tem amigo meu que ganha 1 milhão por ano. Tem amigo meu que ganha 500 mil no ano. Então, assim, a medicina ela tem que parar de ser vista como só dinheiro para ser um sacerdócio e uma função na sociedade. Eu brinco com todo mundo, você quer ganhar dinheiro? Finance. Vai para finanças. Vai para finanças. Seja um especialista e isso que é o curioso. Porque o médico, muitas vezes ele se torna médico a pedido dos pais. Não é a pedido dele. Porque o brasileiro, em média, ele é conservador. Então ele pensa o seguinte, qual que é a profissão que eu vou ganhar bem, que eu vou ter emprego e que eu vou ter estabilidade. É a tríade, né? É um concursado premium. É um médico. Mas, de novo, a pessoa, ela precisa entender o seguinte, poxa, eu não nasci para ser uma pessoa passiva no mercado de trabalho, eu quero ser ativo, eu quero gerar valor para os meus clientes, eu quero ser visto como o melhor oftalmologista. O que eu preciso fazer? Pode ter certeza que o melhor oftalmologista está ganhando mais de 100, 200 mil por mês. Aí você fala, poxa, mas tudo isso, porque é um oftalmologista ótimo. Então, de novo, é uma questão de, assim, faça aquilo que ama e faça bem feito. Que aí você certamente vai ser bem remunerado. E aí você vai fugir dessa corrida do payback, né? De quanto tempo eu vou me pagar. Poxa, eu sou caro para os meus pais, não sou. A medicina tá difícil. Quem é muito bom não se preocupa com isso. O cara sabe que ele vai entregar, que vai ser bom e que vai ser útil para a sociedade. Então, a minha visão é até dura, mas assim, eu diria que para quem está assistindo e é médico, se esforce, se diferencie, né? Eu acho que assim, você não precisa dar rasteira em ninguém, eu acho que é bunda na cadeira e estudar bastante, para ser diferente realmente. Prova disso que você comentou, tá, Lucas? Provas de residência. Provas de residência no passado. Prestava, tinha uma concorrência, passava, ok.
Agora, cursinho. Tem amigos meus que viraram embaixadores de centros de cursinho para entrar na residência médica. Então, assim, tá super concorrido. E isso é prova da especialização. Então, o médico, ele precisa estudar muito, muito, muito. Qual que é o lado bom disso? Se torna uma pessoa inteligente e que para outros desafios da vida, tudo fica fácil. Tudo fica fácil. Porque o cara é tão inteligente que ele tem uma inteligência emocional, racional de resolver outros problemas boas, né? Então, o médico realmente, assim, é uma profissão que paga bem, ainda paga bem, né? A gente não pode aqui ser hipócrita, paga bem sim, mas já não é a mil maravilhas que era há 20, 25 anos atrás, não é. Hoje o médico tem uma questão da heurística que a gente chama, né, no mercado de capitais, que é o quê? São as influências emocionais, né, por trás de um médico. Você comentou, poxa, o anseio em ter o bem, né? Todos nós temos, né? Realmente, a gente estuda tanto, se esforça tanto para atingir nossos objetivos de fato, né? E aí que tá o ponto da coisa, assim, cada dia que passa e você gasta mais, você demora muito mais tempo para ter o retorno, porque o dinheiro custa ao longo do tempo. E essa visão dos juros e do custo do capital ao longo do tempo, que é realmente algo que abre as nossas mentes. Então, acho que assim, o médico ele é muito inteligente porque estuda muito, mas eu diria que tem 3 problemas do médico. O primeiro é tempo. O médico ele não tem tempo, porque ou ele está estudando ou ele está trabalhando. E tem a família, né, que é um outro, que depois que você... E esse também é outro problema do médico, como ele demora muito tempo para se formar e se estabilizar como profissional, quando ele fica maduro profissionalmente para ganhar bem, vem a família. Né? Então tem um filho, né? Tem a esposa, então é outro desafio. Então eu diria que assim, o médico que é sagaz e entende desse problema, ele pensa no seguinte, poxa, quais ativos eu vou comprar? Ativos que vão me dar renda, para eu poder reinvestir o meu dinheiro. Então a maioria dos médicos se preocupam muito com a recorrência do dinheiro. Por quê? Porque o padrão de vida é alto. Então ele se preocupa muito do seguinte, poxa, minha família depende de eu ser plantonista ou de eu trabalhar. Do dia para a noite eu posso não trabalhar. E aí vem toda aquela questão. O médico tem um seguro, né? Tem toda uma Quem atende médicos tem uma filosofia, tem um mantra. Hoje em dia eu atendo poucos médicos. Inclusive os médicos que eu atendo foram empreendedores, né? Hoje, enfim, com a minha carreira eu comecei no varejo, depois eu fui para a área de private. E no private, a gente tem os clientes que têm acima de 2 milhões de dólares. Os clientes que têm acima de 2 milhões de dólares e são médicos, 100% são empreendedores. Abriram suas clínicas, seus hospitais, e de novo, é um chamado isso, né? Se preocupe com o todo, se preocupe em ser empreendedor. Em si, primeiro, então se torne um bom profissional. Depois tenha um nome, zele pelo seu nome. Que eu acho que isso é o principal em todas as áreas. As áreas têm um conflito de interesse. Assim, teve um dia que eu fui no médico, aí, pô, saí. Desculpa a demora. Não, imagina. Aí eu saí, eu achei que era um paciente. Não, era uma pessoa de uma marca farmacêutica. E aí eu fui na consulta, terminei a consulta. Não, mas eu te dou a amostra grátis do próprio remédio da marca farmacêutica. Então, assim, zelar pelo nome, ser um bom profissional, o dinheiro vem com o tempo. Quando você é bom, cara, pode demorar 3, 4 anos, mas eu digo para todo mundo, você ganhar dinheiro com 32 ou com 34 não faz diferença nenhuma na sua vida. Então, às vezes as pessoas anseiam ter as coisas muito rápido e assim, qualquer medida financeira errada no início da carreira, pode ter certeza, serão noites em claro em hospitais para poder pagar os juros dessa conta. Ou o juros bancário, ou o custo de oportunidade no tempo de ter gastado aquele dinheiro atrás e não ter investido em algo que fosse retorno para si. Uma clínica, um instrumento, um novo curso, né, que hoje está em alta, né? Acho que assim, ficou muito claro a corrida para boas especializações, né? Então, assim, para você ser uma pessoa bem especializada, você tem que gastar. E de novo, no ponto do Lucas, ficou caro se tornar médico.
E vai ficar. E toda a profissão é assim. A diferença é que isso era uma bolha. Né? A medicina era uma bolha, ou seja, a pessoa era formada em qualquer faculdade, ganhava bem, não precisava se preocupar tanto com a ultra especialização, e aí tinha acesso a uma renda alta, né? Agora não, agora o mercado tá ficando tá começando a ficar competitivo, todo mundo tá vendo, opa, eu preciso estudar desde o início da faculdade. Pô, mas o advogado tinha que fazer a prova da OAB, e tem gente que toma pau, né? Reprova na OAB. Por quê? Porque não estudou ao longo da faculdade. Então, de novo, antigamente, essa é uma conclusão legal. Antigamente, o médico, ele era médico porque era um bom estudante. Então, eu li o livro-texto, eu passei na prova, eu ganhei o diploma, logo eu mereço ganhar bem. Que não é uma lógica das outras profissões. Eu fiz a prova, passei na prova. Legal, você é um bom estudante, mas você é um bom profissional? Você sabe apertar a mão do cliente, olhar no olho, falar de forma adequada? São características muito diferentes da teoria. É a prática da medicina. Então, assim, hoje as faculdades, eu vejo isso, hoje as faculdades, em vez de PBL, né, que tem esses métodos, né? PBL e tal. Então, assim, isso é de ir lá no postinho, atender a Dona Maria, o seu João, apertar na mão, entender o problema. As pessoas, hoje a área da médica e toda a área da saúde está no high ticket, né? High ticket, high ticket. Isso é o quê? Isso é ser um bom profissional, não é ter um bom Instagram só, entendeu? Porque você precisa ser um bom profissional. Então as pessoas precisam, de certa forma, dar um back to the principles, assim, né? Tipo, dar um step back, falar, opa, eu sou estudante de medicina do 2º ano. O que eu preciso ser? Um bom profissional. Eu tenho que tirar 10 na matéria, mas eu preciso entender de gente, ser humano, de técnicas e de como dominar o meu futuro negócio. Ou seja, complexo demais, mas a recompensa é maravilhosa. Hoje, um bom oftalmologista, vocês sabem quanto ganha. Uma pessoa que você fala assim, nossa, eu admiro esse profissional, ele é referência na minha área. Então, assim, a gente vai viver quem vai ser as nossas referências no futuro, né? Próximo, que a nossa geração ainda não está preparada para assumir esses postos. Mas, assim, a vida é uma maravilha. Copia quem é bom, né? Copia quem é bom. Vê, pô, aquele cara ali é bom. Vou copiar ele. É tão simples assim. E pode ter certeza, quem é bom de verdade, tem um outro marqueteiro. Em toda área tem. Toda área tem o seu primo rico, não é mesmo? Toda área tem o seu primo rico, né? O cara que ficou rico falando na internet. Mas a pessoa boa que se contempla pela profissão não é só pelo status, não é só pelo dinheiro, é pelo sacerdócio. Então, assim, eu diria para vocês que certamente vale a pena pensar desde o início da faculdade, no que investir, o tempo necessário, pensar que depois que se formar vai ter e torço para que consiga, né, uma boa especialização, numa boa residência médica, num bom hospital, que depois de formado não necessariamente você vai ter acesso a tão sonhada Porsche ou a BMW, que você vai ter que sim passar por um processo de maturação profissional. E aí, quando você tiver com uns 30 alto, 40, você vai ter acesso a tudo aquilo que você sonhou, que é o processo normal da vida, né? Tudo se vem com paciência. Agora, as pessoas não têm paciência, a nossa geração não tem paciência. Eu fui contratar um estagiário. O estagiário no banco ganhava quase 3 mil reais. Estagiário, cara, estagiário. Não, porque. Não, trabalha muito. Não, porque isso é difícil. Falei, pô, então. Estagiário ganhando 2 salários mínimos, mais vale. Mas. A nossa geração, ela já quer ser CEO. Já quer estar na capa do Einstein. Olha lá, pum. Então, assim, demora. Ninguém chegou no topo à toa, né? É só a gente pegar os atletas, né? O Cristiano Ronaldo treinando todo dia, acorda cedo, toma banho gelado, deixa. Então, é treino, todo dia esforço, né? Não é uma tacada, certo? Um dia após o outro, a vida é uma escada. Eu atendo 3 grupos em específico, os 3 grupos são donos de hospitais, né? Um deles realizou a venda para uma grande rede, né? Vendeu a operação do hospital e não vendeu o real estate, que a gente chama que é o bloco, né? O cimento. Então a família ainda recebe sim um aluguel, né? Proveniente de todo o hospital,
mas todos eles abriram seus próprios hospitais com seus amigos, né? Então, assim, é como se o Lucas e o Richan se juntassem, né, e criassem, né, a clínica de vocês. Isso é o início de tudo na vida, né? Então, eu diria que, assim, 90% do público que eu atendo é empreendedor, né? Ninguém consegue ter 2 milhões de dólares sem empreender. Ou é sócio de uma companhia, recebe dividendos. A pessoa realmente é diferenciada, né? O milhão é tão simples. Eu falo para todo mundo, ser milionário é simples. É só você fazer uma coisa extraordinariamente bem. Você pode até copiar outra pessoa, não tem problema. Mas se você for muito bom no que você faz, qualquer coisa você vai ser milionário. Você pega um engenheiro bom, é milionário. Você pega um médico bom, é milionário. Ah, talvez ele não seja hoje, porque é muito jovem. Mas em questão de 5, 3 anos, 4 anos, ele fica milionário. Então acho que o princípio de tudo é a teoria, a prática, a excelência. Excelência, né? E aí com o tempo o dinheiro vem, né? E de novo, aí no meio disso tudo não pode surtar também, né? Porque às vezes eu falo pessimismo, pessimismo, pessimismo. Não, assim, é uma profissão linda, né? Então eu diria que, ó, tem que estudar, mas aproveite a vida, né? Vá pra chopada, faça uma coisa, volta, estuda, né? A vida é um equilíbrio. Durma menos, talvez, né? Porque médico tem aquilo, né? Dorme um pouquinho menos. Mas isso é importante, assim, ter esse gerenciamento macro da vida, né? E assim, até para complementar uma coisa que eu não tinha dito sobre, você falou dos números, né? Eu falei do chat GPT porque o chat GPT hoje, graças a Deus, consegue nos orientar bem, né? Com relação a muitas coisas que a gente desconhece. Mas conta o chat GPT faz bem. Então, você pode brincar com o chat GPT. Fala assim, ó, chat GPT, eu gasto X mil reais por mês, né? De medicina, eu vou me formar no ano Y, provavelmente o plantão lá no ano Y vai me pagar tanto, eu espero, né, gastar tanto de dinheiro, quanto tempo eu vou demorar para pagar a faculdade, Cara, mas extremamente bacana. faça esse Uma exercício. pergunta do Richan, foi espontânea, né, cara? Pode É falar. porque, é porque assim, é muito tempo, tá, Lucas? Quando a pessoa clicar Enter, ela vai ver que foi uma escolha de vida. E isso impacta. Impacta porque é o seguinte, o médico toma a decisão de ser médico muito novo. 17, 18 anos, 20, 21 no máximo, né? Porque ficou no cursinho, ou porque, no caso do Richan, fez economia primeiro, né, Richan? E depois foi pra medicina. Mas assim, quando a pessoa clica o Enter e ela vê que foi uma decisão de vida, porque para ela ter o dinheiro de novo, ela precisa trabalhar ali 5, 6 anos, ela fala, caramba, então quer dizer que não foi só os 6 anos, 2, não, na verdade foi mais, porque agora eu vou ter que trabalhar no que eu gosto para poder pagar tudo aquilo atrás que eu gastei, para aí sim eu ser economicamente rentável. Né? Mas aí, de novo, a pessoa que vê dessa forma também surta um pouquinho, porque eu brinco para todo mundo, eu falo, poxa, o incentivo da vida não é só o dinheiro, né? O incentivo da vida é você ter uma profissão, um sacerdócio, e você poder servir a sociedade. Então, ter uma visão equilibrada disso também é legal, mas vale o exercício da pessoa entrar, clicar, digitar ali, vai ver que, poxa, em alguns casos, se você considerar os custos impostos, passa de 10 anos, tranquilamente. Porque você veja, é um custo mensal de 10 da mensalidade, mais 3 para viver, 13, no mínimo, eu diria, hoje no Brasil, do jeito que estão os custos de vida, né? E aí você coloca o seu primeiro mês de trabalho, quando você sair lá da sua residência, vai estar pagando o primeiro mês que você estava estudando, só que esse primeiro mês capitalizado. Então você tem que colocar uma taxa implícita nisso ao longo do tempo. No Brasil, que a gente está hoje, a cada 5, 6 anos o dinheiro vale o dobro, então o que era 13 é 26 hoje. Então, na verdade, você precisa trabalhar mais de um mês para pagar o primeiro mês que você teve. Então, e aí você tem que pagar os seus custos de vida. Então, opa, então não sobrou tanto. Então, e aí já não é mais 2 meses, são 3 meses. E aí você fala, caramba, então quer dizer que para cada um mês lá atrás, agora são 3 trabalhando? É 3 meses trabalhando. Para você ter acesso ao recurso que você teve lá atrás. E eu falo muito isso
para as pessoas que são jovens, tem muitos filhos de clientes meus que fazem medicina, né? Enfim, e eu falo, valorize o dinheiro dos seus pais. Porque assim, às vezes como às vezes a pessoa é tão bem de vida, né, que o pai tem uma abundância de capital, a pessoa ela não relativiza, e sabe, não, mas 13 mil reais não é muito. Mas veja, na verdade você está despendendo de um capital que na verdade poderia ser uma puta aposentadoria dos seus pais, né? Assim, se você pegar 600, 700 mil, jogar, porque geralmente os pais têm ali entre 35 e 55 anos, né? Nessa faixa etária, o que foi pai muito cedo. Meu pai vai aposentar com 70. Você fala assim, e se seu pai não tivesse pago a sua faculdade de medicina e tivesse comprado título público? Você acha que ele não ia se aposentar melhor? Quantas idas a Cancún ele não deixou de ir? Então ele te ama muito, valoriza, senta e estuda. Então assim, isso é muito legal você refletir, porque a atitude do pai pagar, ele não está pagando o 13 de agora. Toda vez que ele gasta dinheiro, o dinheiro não volta mais para o seu bolso. Você está gastando, na verdade, todos os juros até ele poder usufruir esse dinheiro. Então, assim, eu não faço a conta porque é brutal. Vocês vão ver assim que você tira o óculos, eu tiro o óculos assim, gente, é muito dinheiro. Assim, 30, 40 anos capitalizados mensalmente, 15 mil reais, uma taxa de juros real aí de 6, 7%, que é o que a gente está vivendo hoje, são vários milhões de reais. São muitos milhões de reais. Que às vezes o médico, por indisciplina, isso é muito louco, termina a carreira dele sem ter esses milhões. Porque gastou. Porque preferiu comprar coisa. Mas é uma decisão pessoal também, né? Aí assim, eu como economista, eu não... Aí cada um sabe o que quer ser, enfim, né? O objetivo final da vida. Às vezes gastar é legal, às vezes não ter dinheiro no banco também é melhor ainda. Então, cada um, cada qual. Acho que venderam muito também isso agora no mundo moderno, de que, para ser feliz tem que juntar muito dinheiro. Tem que se juntar, mas calma, também tem que se gastar, né? De novo, a pessoa tem que ser feliz. Às vezes você tem um carro bonito, poxa, você fala assim, poxa, eu queria ter esse carro, né? Sonhei tanto com esse carro, depois de 10 anos trabalhando eu tive acesso a esse carro, deve ser muito gratificante também. Poxa, botar um filho em medicina e pagar a mensalidade, ver seu filho formar. Então assim, eu acho que é muito mais da alegria do dia a dia do que só o dinheiro também. O dinheiro é importante? Mas se a pessoa só vê o dinheiro, ela acaba até desistindo. Ela fala assim, putz, eu não vou fazer medicina porque aí eu vou virar vendedor de rifa na internet que eu vou ganhar mais dinheiro. Pô, não é por aí, né? Poxa, tem um exercício lindo da profissão. Então, a pessoa tem que ser guiada pela profissão. De novo, é aí que tá a falha no Brasil agora, que a gente tá vendo. Minha crítica, né? A classe como um todo. Que as pessoas escolheram a profissão pelo motivo errado. Pelo motivo errado. Que ela escolheu pelo dinheiro. E aí o dinheiro não é tão óbvio assim. E aí isso dói. Dói muito. Nossa, dói muito, dói muito. Até pra mim que sou economista, né, assim, eu escolhi por dinheiro, né, chegou um momento que foi por dinheiro, foi muito, essa minha, falando até pessoal agora, um pouco de papo de bar, né, por que eu decidi ser economista, foi muito engraçado. Eu tava muito em dúvida, e aí eu fiz cursinho, passei em medicina na Universidade de Santos, a Uniluz, saí, aí fiz cursinho mais um ano, prestei direito, passei em algumas faculdades, mas decidi ser economista. E aí, quando eu entrei na economia, no primeiro dia de economia, minha mãe trabalhou muitos anos no grupo de resgate de São Paulo, no GRAU, no Corpo de Bombeiro, né? Então eu tive uma influência muito forte da minha mãe na área médica. Havia ela preso em ferragens, ela ia lá e resgatava. Eu ia pro quartel com ela, então eu tive muita influência. Mas aí, o primeiro dia que eu entrei em medicina, eu falei assim, pô, eu gosto de dinheiro. E não é ter o dinheiro. É aí que tá a coisa linda. Você vê como eu falo das coisas, conecto uma coisa... É paixão pelo dinheiro, mas pela relação do dinheiro na sociedade. Então eu gostava de falar de dinheiro todo dia. E eu falava assim, já que eu sou economista, e não pagam bem economista, não pagam bem auditor, não pagam... É uma vergonha os salários hoje em dia, no geral. Lucas, não fique triste, não é só você, Lucas. Todo mundo tá ganhando mal. Tal. Aí eu falava assim, eu vou pro mercado financeiro. Por quê? Porque é algo que eu vou gostar de fazer e é algo que se paga muito bem.
Então, pô, eu falo pra todo mundo, eu falo, pô, um médico não tem capacidade de passar num trainee de banco? Paga 12 mil o trainee de banco, gente. O menino estuda 4 anos de economia, passa numa prova, sai ganhando 12 mil. Mais um ano, vira analista sênior, ganha 14, 15, mais um bônus de 150 no final do ano. Tá ganhando mal? Valeu a... Então, assim, quanto que ganha um concursado da Petrobras? Ganha mais do que o teto nacional do salário, ganha mais que o presidente no final de carreira. Tem gente da Petrobras que ganha super salários de 70 mil, 80 mil, né? Então, assim, essa verdade de que o médico já não é mais um concurso público-privado, né? E é normal, acho que a área precisa disso, tá, Lucas? Porque assim, aí você vai ver profissionais de verdade, as pessoas querendo trabalhar, resolver problema. A medicina vai passar por uma transformação também. Outra coisa que é perigosa, inteligência artificial, né? A gente nem chegou a comentar nesse assunto aqui que eu falo muito, mas a gente vai ter um problema sim em todas as áreas com inteligência artificial. Daqui a pouco operar uma pessoa que teve uma miocardite vai ser mais fácil operar com um robô do que com um ser humano. Infelizmente. Essa é a grande verdade. A gente vai ter que se Então, assim, as faculdades vão ter que se adequar a essa realidade. Eu acho que não se adequaram ainda em todas as áreas. Ver o lado humano, que é o principal, na minha opinião. Não ver o paciente como um produto. Ver o paciente como uma pessoa doente, que precisa da sua ajuda, né? Eu vi vários casos, vários relatos. Poxa, eu entrei no consultório, o médico mandou eu fazer tomografia na hora. E descobriu que, na verdade, eu tinha um problema muito maior e eu só sobrevivo por causa disso. Eu já vi gente brincando na internet, entrou com febre, Tilenol, entrou com dor de garganta, Bezetacil, como se fosse um Excel, né? A é B, B é C, D é E. Isso mata a gente. Isso é sério, mata, é uma vida. Né? Então, assim, a medicina precisa se profissionalizar mais. E o choque que vocês estão vivendo, a nossa geração, infelizmente, está pagando o pato. Que é a geração que teve muito problema, a gente teve pandemia, teve o Trump agora com a taxação, teve impeachment, teve juros altos, teve inflação, não teve aumento de moeda, aí a área tá indo mal. Resiliência. Resiliência. Falo muito, né, gente? Eu gosto de falar, desculpa. Já estamos aí em 1 hora e pouco de conversa. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente finalizar, Antônio. Eu queria saber, assim, cara. Claro que aqui tu tá conversando com duas pessoas que estão quase acabando a faculdade, mas tu pegando uma pessoa que acabou a faculdade agora, recém-formado, tá entrando no mercado de trabalho ou entrando na residência, né? Cara, o que tu diria para essa pessoa em relação ao mundo financeiro? Não necessariamente de dicas, mas assim, não vou dizer uma receita de bolo porque isso não existe, tá? Mas assim, pega uma pessoa leiga, né? É, indo além um pouco de, cara, economiza e não gasta, mas assim, que regras práticas tu acha que a pessoa poderia aplicar no dia a dia, mensalmente? De repente alguma indicação de leitura, eu pergunto até por mim, né? Mas digo assim, entre aspas, uma receita de bolo pro cara. Bom, cara, eu sei que o cenário tá ruim, mas assim, não é absurdamente horrível, eu quero me dar bem e não ter que ficar todo correndo atrás de prejuízo lá na frente, né? O que que eu posso fazer mensalmente para não me dar tão mal? Vamos dizer assim, o que que tu diria para essa pessoa? Acho que o primeiro ponto é, antes de mais nada, cuide bem muito da sua própria saúde, porque você é o seu próprio instrumento de trabalho. Acho que muitas pessoas não percebem isso, né? O médico, ele é um instrumento ativo de trabalho. Sentado muito tempo, em hospital andando para um lado para o outro, cirurgia em pé. Então, o médico, acho que assim, o primeiro investimento do médico, na verdade, é melhorar a própria saúde. Para ele ser uma pessoa mais produtiva e aguentar mais plantões por mês. Porque o Richan, atleta, assim, né, boa aparência, ele aguenta fazer 20 plantões no mês com tranquilidade, né? Se eu fosse médico do jeito que eu tô aqui, 10, com muita sorte, né? Então, assim, eu acho que, primeiro, zelar pela saúde, a primeira coisa, assim, para todo mundo eu falo, até para Uber, né? Eu entrei no Uber esses dias e eu falei, pô, seu carro é um BYD King bonito, você consegue aguentar dirigir aqui 12 horas? Imagina o rapaz que está num carro um pouco pior, será que ele aguenta ficar todo esse tempo? Então, assim, cuidar da sua estrutura de produção, ser uma pessoa produtiva. Esse é o primeiro
conselho que eu dou até para um médico que é da área da saúde. Seja saudável, pelo amor de Deus, não use vape, né? Aí, acho que a outra dica que eu daria é evite ao máximo fazer dívidas de longo prazo, financiamento, principalmente. Não se endivide no longo prazo. Assim, tenha gastos, né? Ai, quero comprar um estetoscópio bonito. Compre o estetoscópio, né? Agora, eu quero mas não faça dívidas de longo prazo, tá? E controle bem o seu orçamento. Óbvio que cada um, né, cada qual, né? Então, assim, tem gente que gasta menos, gasta mais, tem gente que não consegue juntar porque tem um filho, ou tem uma pessoa com situação especial em casa, algo do gênero. Mas a dica padrão é tente economizar para ter alguma liquidez, né? Ou seja, dinheiro no banco, caso tenha uma eventualidade. Invista na sua formação, mesmo depois de formado. Né? A gente está vendo, tem muitas coisas novas surgindo, né? Assim, a tecnologia tem avançado, então eu diria que certamente ter assim, um dispêndio com a própria formação seria muito importante. Eu acho que um outro ponto importantíssimo é fale com um assessor financeiro, com uma pessoa de banco especializada, e assim como na área médica, tem pessoas boas e ruins, né? Procure uma pessoa boa, que entenda do assunto, que estudou de fato, veja se faz sentido ter algum tipo de seguro, né? Principalmente para sua atividade médica, se você parar de trabalhar, você receber algum tipo de renda passiva, porque o médico ele realmente depende da hora homem. E isso é algo que, assim, se você pegou uma gripe, não foi trabalhar, não foi fazer plantão, não tem renda, né? Então, assim, você ter uma estrutura que você se sinta seguro e tranquilo para trabalhar, não tem preço, né? Por exemplo, poxa, passei mal aqui agora, não vou trabalhar. Poxa, ou o financiamento da casa tá pago, ou já tenho minha casa própria, minha outra dívida tá paga, o cartão de crédito, não preciso me estressar, isso não corrompe a minha atividade profissional. Então acho que assim, o básico é cuide-se de si, né, do seu corpo, depois cuide da sua mente, né, e aí, se aprimorando cada vez mais, gaste dinheiro com isso, porque você vai conseguir ter acesso de fato a melhores salários, né, melhores remunerações. E também a terceira via, cuide da sua proteção patrimonial no primeiro ponto. Então não invente, não existe fórmula mágica. Ah, nossa, eu vou ficar rico colocando um dinheiro em tal ativo e esse ativo. Não, acho que primeiro você tem que ter um dinheiro, né, no banco, que é o suficiente para sua segurança, né, assim, 6 meses de salário, 1 ano de salário. E aí depois você pensa num ativo de risco. Né? Vou correr um risco aqui adicional, investir numa empresa, numa construção de uma casa, investir no mercado de capitais. Para diversão também é importante ter dispêndio de recursos, mas eu diria que é isso em suma, tá, Lucas? Primeiro ponto, o corpo, né, a mente, a alma, né, a sua sensatez ali do dia a dia, que muitos médicos têm problema com isso. Na minha área também, muitos bancários têm problemas, porque a profissão é muito estressante. Né? É uma profissão que você lida com a vida e com a morte, né? Assim, é muito impactante e a pessoa não fica saudável. Então, foque na sua saúde mental e física. Depois, eu diria, certamente, focar na sua estrutura de proteção financeira, algum tipo de seguro, um investimento de baixo risco, com liquidez, né? Que eu acho que aí seria o primeiro passo. E o terceiro, investir em si, né? Para você ter esse incremento de renda ao longo do ano, porque é isso que realmente vai fazer com que você consiga ter recursos relevantes ao longo do prazo. Eu sou um médico que dependo do plantão X que todo mundo recebe igual eu. Maravilha. Você tá uma boba. Não, mas eu tenho uma clínica minha que vive lotada e eu cobro R$ 1.000 a consulta e tá lotada. Por quê? Porque eu sou muito bom. E aí você atingiu um outro patamar. Então eu diria que é isso. É tentar fomentar o aumento da renda. Em toda área é assim. Na minha área é igual. Né? Você começa ganhando menos, você vai investindo em si, certificações, cursos fora, volta, empregos bons.
aprende mais, entra num hospital melhor, né? Que às vezes é referido, por exemplo, eu brinquei com Einstein aqui, né? Poxa, um médico que tá no Einstein é um carimbo, né? Poxa, eu tô no Einstein, então eu sou bom. E aí isso te traz sucesso, te traz nome, mas só que para estar lá você precisa ser bom. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Cuidar disso. E vocês falaram sobre coisas médicas, etc. Minha esposa tem uma empresa de marketing só para médicos. Isso é muito curioso, né? E ela saiu da medicina. Ela estava fazendo, olha que louco, ela saiu de medicina, desistiu da medicina e fundou a Dose, né? Que é a empresa dela. Então, assim, para você ver a visão, né? Assim, então é melhor eu estar suportando o médico do que eu ser uma médica. E o Hisham, agora, recentemente, falou a mesma coisa. Olha, o médico está ajudando a outros médicos investirem o dinheiro. Por quê? Porque necessariamente o médico vai precisar de uma estrutura. E assim, ter um profissional bom para isso é primordial. Então, assim, na sua cidade, um parente, ter alguém que entenda do teu processo, isso faz muita diferença, sabe? Eu sinto que o brasileiro, ele não procura ajuda profissional. Ele acha que ele é talentoso, que na verdade é só seguir o mesmo caminho. Poxa, às vezes eu brinquei com os meus amigos que são economistas e falei assim, gente, vocês estão fazendo economia. Com quantos formados em economia vocês conversaram? 1, 2, 3, 4, nenhum? Tem gente que vai fazer medicina e não conhecer um médico. No máximo o pai e o tio. Eu falo, gente, conversa com um médico que veio de outra realidade de você. Ah, eu vou ser oftalmo, né? Você converse com 15 oftalmologistas da sua cidade. Pegue seu plano, o convênio lá de saúde. Eu vou marcar aqui. Eu vou chegar lá na frente do médico e falar assim, eu não tô com nenhum problema. Eu vim conversar com você. Como é que tá a sua vida? Quanto você ganha? Como é que funciona? É difícil? Valeu a pena? É importante, sabe? O que você fez que te diferenciou? O que você tem para dizer para mim? Sabe? Em finanças isso é fácil, porque os blogueiros, né, tem toda essa questão do podcast, então a gente vê muito no mercado de capitais as pessoas falando no YouTube. Então a gente bebe disso, mas é difícil a gente ver médico falando disso. Olha, turma, foi difícil. É fácil você ver lá a pessoa, né, brilhando na foto, mas é difícil você ver a pessoa, pô, não, na verdade é tudo mentira isso aí. Eu tava lá cheio de sangue, fazia plantão de 72 horas, dormia no hospital, tomava banho no hospital, comia Habib's e minha vida era essa, entendeu? Então, assim, acho que as pessoas às vezes... Pô, eu vou falar pra vocês. Pô, meu Instagram lá tem um monte de médico. Pô, o cara fica tirando foto da cirurgia, pô. Que isso? Não, tá bom, tira só uma vez. Então, pô, a menina mostrou os órgãos da pessoa. Eu falei, não, pô, não precisa pra tanto também. Então, assim, né? Tira lá que você tá no hospital, acho legal, porque, pô, a profissão dá aquele glamour, né? Toda aquela questão social. Mas, pô, tirar foto dos órgãos da pessoa, não, né, meu? Pô, então, assim, eu diria que, meu, as pessoas vivem uma fantasia às vezes, cara. É que nem eu vou ficar postando foto do quanto patrimônio do cliente tem. Ó, galera, eu tô atendendo um cara aqui que tem 400 milhões de reais. Pra que eu vou fazer isso? Entendeu? Não faz sentido nenhum. Eu prefiro o cara falar, vai lá, faça a sua profissão, ganhe seu dinheiro, faça suas viagens e é isso, entendeu? É isso, gente. Eu acho que falei muito, mas em suma converse com o ChatGPT. Minha dica, tá, Lucas, aqui pra deixa, assim. Converse com o ChatGPT quanto a finanças de custo de curso versus ao que você vai ter. Procure, na minha área, por exemplo, cursos fora. Tem muita gente que faz cursos legais. Lá atrás eu atendi um médico que era oftalmologista aqui de Curitiba, tá, Richan? Depois eu até... Foi legal. Eu atendi ele na FIA, inclusive, quando a gente trabalhava lá. Ele fez um curso em Cleveland de oftalmologia. Então, assim, às vezes você beber, né, da água limpa lá fora e você se torna uma referência quando você traz uma tecnologia de fora, né, que você domina um assunto que ainda não é dominado por todo mundo. Em toda a área, assim, por exemplo, eu fiz meu intercâmbio em Nova York, estudei finanças corporativas. Pô, quando eu voltei pro Brasil, era um baita de um sex appeal, né? Chegava lá na entrevista, não, então, pô, eu tava em Nova York estudando finanças, o cara falava, como é que é?
Então, assim, a vaga é tua. Então, assim, às vezes, o que falta é você ter essa mentalidade empreendedora, né? Por exemplo, eu faço parte da Associação das Ligas de Oftalmologia. Poxa, isso é sensacional. Ó, vocês foram atrás de um profissional, deve ter o caixa da liga, deve ter marketing. Vocês já estão tendo uma visão empresarial da coisa. Né? Não é banal isso. Você se torna. Ó, o Lucas foi no evento em Gramado, né? Você ir lá, pegar a estrada, chegar em Gramado, resistir em não visitar os parques, né, Lucas? Ir pra dentro de um lugar cheio de médico. Isso molda caráter, cara. Depois que você vai ficando mais velho, você fala assim, pô, eu passei por aquilo ali, foi legal pra caramba, sabe? Então eu diria pra vocês que é isso. Focar na formação, na saúde e no longo prazo. E fazer coisas fora. Até na área médica. Teve uma amiga minha que é pediatra, foi fazer também um curso de férias de pediatria no exterior. E foi bacana pra caramba. Então, assim, se reinventar. Né? Quando tudo é mais do mesmo, se reinvente. Era que nem eu, na federal. Ai, legal, tô na federal lá estudando. Nossa, eu sou da federal. Legal, querido. Quando você se formar, vai ter 80 caras igual você, sem nenhum diferencial, nenhum, absoluto zero. Você é simplesmente uma pessoa que segurou um canudo de graduação. Quem é você? Ninguém. Ah, e o que eu fiz de diferente? Aí você vai lá. Sou da Blau, fiz curso tal, assisti cirurgia, né, Richan? Você está assistindo cirurgia? Assisti cirurgia, instrumentei, fiz curso fora. Isso me tornou um profissional melhor. Aí, no dia que a pessoa se terminou a graduação e ela não fez nada disso, aí ela fala assim, agora eu vou ser um bom médico. Sinto lhe dizer, passou os 6 anos. Você não foi um bom médico e não será um bom médico. Porque você vai ter que recuperar no tempo 6 anos jogado no lixo. Depois que você tem 30 anos de idade, que você vai ter que ser pai, mãe, pai de pet, atleta. Você não vai. Na economia chama de catch-up, né? Você não vai conseguir chegar. Porque o outro tá correndo todo dia lá atrás. E por isso que eu falo que medicina é cruel. Porque uma criança de 17 anos de idade não tem maturidade para ter essa conversa. E os pais não falam essa verdade para a criança. Não chega e fala, filho, ó, acorda. Acorda, cara. Não é, a vida não é um morango, né? Nenhum pai fala isso pro filho, entendeu? Então, cara, assim, é brutal. Quando o cara repara, assim, o outro amiguinho da classe já tá lá na frente. E aí, de novo, né? A gente tá indo pro mercado onde cada 1000 pessoas vai ter um médico na sociedade. E aí vamos falar de, ó, duas coisas legais. E AI, né, que são inteligências artificiais, que vão ajudar muito isso. Inclusive, eu tinha um projeto meu, com um amigo meu, sobre prescrição médica, que eu comentei aqui no negócio, que eu estava automatizando prescrições médicas. Porque o médico não sabia escrever. Olha que louco. Não sabia falar cefaleia, falava dor de cabeça. Cara, como assim um cara formado não sabe o termo técnico? Então, você entendeu? O cara tava escrevendo como se estivesse no WhatsApp pra mãe dele. E aí a gente falou, não, peraí, vamos ter que melhorar isso aqui porque o negócio tá feio. E aí a gente tava empreendendo nisso, abrimos CNPJ e tal. Isso é uma coisa legal. E aí o outro ponto que é o mais cruel, na verdade, que é a questão da Gen Z, eu brinco, né? Você tem quantos anos, Lucas? Você é da mesma idade, que é um pouquinho mais novo. Você é já Gen Z, né? Você já é Gen Z, né? Eu tenho 22, cara. Você é Gen Z, exato. Você é da nova geração. E a nova geração, diferente de mim, que sou uma pessoa um pouquinho mais velha do que você, eu tenho 29, mas a minha cabeça é totalmente diferente da tua. Quando você nasceu, já existiu o Samsung Galaxy. Né? Assim, o que eu diria pra você? Vocês são mais saudáveis do que nós. Vocês serão mais longevos do que nós. Seus hábitos alimentares são melhores do que os nossos. Então, assim, um médico, na verdade, ele vai ter menos problemas que são acarretados pela má rotina do ser humano. Né? Então, assim, a nova geração, ela está cada vez mais educada nesse sentido de se cuidar, de fazer exercício. Eu não vejo as academias lotadas, é uma febre. É uma febre. Então, essas pessoas estão se cuidando mais. Então, assim, o médico ele tem que começar a entender esse cenário, entendeu? Para onde está indo o cenário?
Opa, as pessoas estão mais saudáveis, vai ter IA, tem muito médico, deixa eu ser diferente. Tem terapeuta holística que faz reiki e ganha mais que médico. Por quê? Porque é diferente. E ela se especializou naquilo. Entendeu? Então isso é muito doido. Eu acho muito doido. Tem, por exemplo, o pessoal, economista, não, anos atrás, né, Richan? Não, porque o Bitcoin. Aí viu um garoto de 14 anos de idade, eu sou especialista em Bitcoin. Aí, você é louco, né? Apontou no dedo e falou, você é louco. Bitcoin? Olhem onde estamos, não é mesmo? Então, assim, às vezes o que vocês escutam aqui no corredor, nova medicina de XXX. Esses dias eu tava vendo aqui, Rolfing, fáscia do corpo, tecido miofacial. O que é isso? Diferente, né? Não, porque existe uma associação que trata só da fáscia do corpo, que agora, na verdade, é o maior órgão, não é a pele. Falei, hã? Hã? Chamei a mulher de louca. Cara, vai que daqui 4, 5 anos aí não vira febre. Creatina. Ninguém tomava creatina. Não, se você toma creatina, tem que tomar muita água, porque senão dá pedra no rim. Você vai morrer. Agora, não, creatina ajuda na memória, né? Não, que creatina não sei o que lá. Tome creatina. Então, assim, a gente tem que estar ligado. O médico, ele tem, infelizmente, gente, antigamente era só. Não, vou terminar a faculdade aqui, pegar meu canudo e ir ali no Hospital São João. Quanto é que tá o plantão aí? 2 mil. Então tá bom. Eu fico aí 15 dias, no final do mês você me dá 30 mil? Fechou? 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 Ok. Vou pra casa, pego meu carro, tchau, 30 mil. Vou pra Ilha Bela, vou pra Ilha do Mel, ou vou pra Canoa ali no Rio Grande do Sul, né? Pra gente que tá aqui na parte centro-sul do Brasil. Não é mais assim. Então eu diria para vocês que a relação com economia e medicina é isso. Tem um olhar holístico, né? Eu falo brincando as coisas aqui de forma leve, mas tem um olhar holístico de tudo, se situar aonde está a medicina, para que caminho que ela vai, isso é muito importante. Para onde a sociedade está indo, né? Quais são os hábitos, quais são as especialidades que serão demandadas, né? Que também, poxa, adoraria, por exemplo, eu sou economista, eu gosto de caminhão. Então eu queria trabalhar no financeiro de uma empresa de caminhão. Dá dinheiro? Talvez não. Mas a empresa financeira de bicicleta está dando dinheiro. Eu vou ser financeiro de caminhão ou de bicicleta? Infelizmente eu vou ter que ir para a área que dá um pouco mais de dinheiro. Quer dizer que eu não posso chegar à noite em casa e ler sobre caminhões? Posso, é meu hobby. Agora, você tem que ser uma pessoa inteligente, né? Saber lidar com esse contraste, né? Então é isso, gente. Eu acho que aqui cuidem-se de si primeiro, da saúde mental. Gente, saúde mental é um negócio assim que tá virando, febre, assim, as pessoas estão se automedicando. Vocês sabem melhor que eu, né? Enfim, as pessoas tomam remedinho para estudar, remedinho para tudo. Isso é muito... E justamente para as nossas profissões, que é uma profissão de muito estresse, né? E o estresse acaba corroendo um pouco os nossos sentimentos e a cabeça. Então, façam isso. Mas eu diria que é isso, gente. Procurem um profissional de finanças bom, conversem com mais de um. É igual consulta médica. Tava com gripe semana passada, fui no médico, cada um me deu um diagnóstico diferente. Eu fui em 3, tá? Cada um me deu um diagnóstico diferente. Um falou que era refluxo, que eu tava tossindo por causa do refluxo. O outro falou que eu tava com constipado, que era sinusite. O outro falou que eu tava com vírus. Entendeu? Então, assim, a finanças é igual. Você vai na esquina falar com o cara da empresa A, ele vai falar uma coisa. Você vai pro cara B, ele vai falar outra. Você vai pro C, outra. Esteja com um profissional que você confia, que sabe que é idôneo, né? Que não vai colocar os interesses próprios à frente de alguma coisa, que seja um ser humano bom, que eu tenho certeza que todo mundo vai ter sucesso. Agora, é linda a medicina, invistam na formação mesmo, o mundo precisa de bons médicos. Assim como o mercado financeiro, o Richard sabe, isso até é uma lição para vocês, né? No início, o mercado financeiro tinha de tudo.
Até hoje ainda tem um pouco, né? O barbeiro deixou de ser barbeiro, virou agente autônomo. O cara era cozinheiro, tinha um restaurante, desistiu, virou agente autônomo. O médico desistiu. Olha só, cara, olha só que loucura, cara. O médico desistiu porque tá ganhando pouco na medicina, virou agente autônomo. Não que o médico não entenda de investimento. Mas, gente, me desculpa. Eu opero um coração? Não opero. Quanto tempo eu preciso pra operar um coração? Pô, tempo pra caramba, né? Aí lá vai o cara com 2 anos, abre a live, bum. Você precisa investir nas ações da Copel. Pô, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que a formação ela é importante para isso. Por quê? Porque uma hora o mercado corrige, tá? Uma hora o mercado corrige. Então, assim, por mais que esteja essa onda de salário alto, salário alto, salário alto, salário alto, baixou um pouco o salário. Ai, não quero mais fazer medicina. Ou o médico ruim, ai, não, vou desistir da medicina. E aí os bons ficam ganhando bem. Então, assim, o maior incentivo, na verdade, aqui é seguir o que é basilar, se formar bem. Que aí o resto é consequência, cara. E se o Brasil não te valorizar, vai embora, faça as provas lá, tal, né? Agora dá pra fazer estudar fora também. Se achar que aqui tá muito ruim, vai lá o Richão vai pra Arábia, o Lucas vai pros Estados Unidos, que lá paga bem, com certeza. Né? Né, Richão? Se te pagarem mal aqui, você pega um avião. Qatar Airlines, direto. Você que tá falando, E né? o Lucas... mas é verdade, pô. Eu acho que assim, o médico também tem que ter esse olhar, né? Se não te valorizarem aqui, pique mula, né? Olha só, brasileiro. Quantos amigos meus eu não tenho formado na Argentina? Vários. Porque antigamente o problema era o preço da faculdade. Na Argentina é de graça. O cara foi fazer faculdade na Argentina, tá voltando com revalida. Revalida que chama, né? Faz o revalida. Paraguai. O cara foi fazer faculdade no Paraguai, voltou revalida. Muitos estão dizendo o seguinte, que estão se formando na Argentina, não vale a pena eu voltar para o Brasil, vou para a Espanha. Muitos, tá? Porque o cara aprendeu em espanhol medicina. Tá indo para a Espanha, tá fazendo a prova para ir para a Espanha. Então assim, eu acho que o brasileiro também tem que ter esse olhar, sabe? Se o mercado do Brasil tá ruim, meu amigo, o Brasil não é o mundo todo. Vá para outro país. Por que não? O mundo é mais que o Brasil. Vá para outro estado, não é mesmo? As amigas da minha mãe foram para Amazonas trabalhar quando eram novas, se formaram, respondendo sua pergunta, tá, Lucas? Sobre o que fazer depois de formado. Eu venho aí também. Ai, mas eu moro na casa da minha mãe, tá tudo confortável aqui. Ai, não, quero trabalhar no hospital do bairro que eu nasci. Então tá bom, então ganha pouco. Se para você serve isso. Agora, não, sou ambicioso, cara, quero ter meu Honda Civic, né? Quero ter meu Honda Civic, eu quero ter minha Porsche. Olha, exaltadinho, né? Eu adoro. E, cara, esse é o melhor tipo de profissional, tá? Que é o cara que é bitolado. Não, quero ganhar dinheiro, quero curar gente e tal. Aquelas missões, né? Que o cara vai lá pro Tapajós. Puta, esse cara ganha bem, tem um puta desafio profissional, que é atender uma pessoa sem instrumental nenhum, né? Tá no meio do barro, lá no meio da selva, ganha bem, vira um melhor profissional, se desafia, junta dinheiro e quando volta pra capital, volta sabendo muito mais do que qualquer cara que ficou atrás da bancadinha, né? Atendendo a pessoa lá com o bloco de notas combinando, caneta colorida. Cara, me desculpa, não é isso que vai formar um bom profissional, tem que ir lá pro meio do mato, né? É verdade, então assim, eu acho que, respondendo a tua pergunta tá pagando mal? Se muda. Mas eu não quero ficar longe dos seus pais, me desculpa, ao menos que a sua família não esteja doente e necessite de você, faz parte da vida se mudar. Eu não sou de Curitiba, tô aqui. Se o banco me ligar amanhã e falar assim, Antônio, você vai precisar ir pra Nigéria. Eu vou pedir bênção pra minha mulher, vou falar, amor, e aí, vamos? Ela vai falar, vamos, eu topo. Tamo indo. Se me pagarem 20 vezes mais, por que não? Então, acho que assim, esteja onde é valorizado, né? Isso é também, as pessoas às vezes relutam com isso. Ai, mas tá ruim aqui. Ai, mas tá pagando pouco. Ai, aí fica reclamando, né? Ai. Amigo, não vai mudar, você não é especial. Mude você. Os incomodados que saiam. Então você vai sair da tua cidade e você vai lá pro interior, lá pro meio do mato.
Ah, é ruim estar no meio do mato? Não é. Super bom, mais seguro, não tem assalto de bicicleta. Cara, porra, é bom também, cara. Não é verdade? É a história de quanto custa uma garrafinha de água no mercado e no aeroporto, né, cara? É a mesma garrafinha de Exato, água. mesma água. Então, assim, se mude. E eu faço esse desafio, porque assim, é normal que a medicina tenha a formação da área médica seja no litoral, né? E assim, nas capitais. Mas se você for para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, porra, pera aí, ali tem uma federal, mas tem aula de letras, ali não tem médico, a cidade é ruim? Vou para Cascavel, no interior do Paraná. Poxa, não é ruim. Oeste Baiano, região super rica, produção de uva até, rapaz. Tem dinheiro. Paraíba, por que não? Ficar em João Pessoa, na praia, melhor que morar no frio de Curitiba. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a circular mais, entendeu? Ah, me formei em Belo Horizonte. Pô, por que eu não vou pra terra dos ETs lá em Varginha? Então, assim, a pessoa se provoca mais. Acho que a pessoa tá reclamando, mas assim, é bom sair de casa também. É bom sair da sua origem, né? E buscar novos ares. Eu sempre fiz isso, sempre foi algo que me deu, assim, uma luz maior e amadurece bastante. Então, não tá tudo ruim não, tá, Lucas? Se você for pesquisar, aí o ChatGPT pode responder pra gente também, né? Como é que tá os plantões médicos no interior versus as capitais, versus as cidades grandes? Bom, isso já é antigo, né? Por exemplo, quem se formava em medicina em São Paulo, né? Ia trabalhar em Jundiaí, ia trabalhar em Campinas, né? Ia trabalhar na região ali do interior, americana. Por quê? Porque pagava mais. A mesma coisa, você é de Porto Alegre, Lucas? Ah, Porto Alegre, Porto Alegre, né? Tem lá Canoas, né? Ah, não tá pagando bem. Não Me Toque. Já ouviu falar nessa cidade? No Rio Grande do Sul. Não Me Toque é o nome da cidade. Não Me Toque. Cara, eu duvido que tenha muitos médicos em Não Me Toque. Pinhalzinho, em Santa Catarina. São Miguel do Oeste. Cara, cidades boas de se morar. Cara, hoje o avião resolve tudo. Não é mesmo? Então eu acho que assim, o médico ficar reclamando, mais ou menos. Porque assim, saí ganhando mal. O que você fez para ganhar mais? Você fez o mesmo do que os 50 mil que se formaram esse ano? Pegaram o teu canudo e tá procurando... Aí você vai ganhar a mesma coisa que eles. Né? Agora, não, peguei meu canudo, fiz um curso, fiz tal. Não, e abri uma clínicazinha lá em Pinhalzinho para atender oftalmo. Vamos vender óculos. Abre a própria ótica da cidade. Pum, acabou. Empreender, né? Faz a roda girar. Será que Pinhalzinho tem uma ótica? Não sei, né? Fica aqui a pergunta no chat, né? Quem é de Pinhalzinho e tá vendo a live? É isso, né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso, sabe? Cara, eu acho que as pessoas. A nossa geração tem um problema, que é o seguinte: eu mereço. Cara, a gente não merece nada, cara. Faça as coisas diferentes, pelo amor de Deus. Não é só ir lá pra faculdade, voltar pra casa e achar que é iluminado porque é médico. É que nem os meus amigos, né? Eu tiro uma onda com os advogados. Né? Eu odeio advogado. Os advogados assim, me chame de doutor. Ah, pelo amor de Deus, rapaz, cadê seu doutorado? Então é a mesma coisa. Pô, você é doutor por quê? Porque você terminou a graduação, passou na OAB. Não, legal, tem o coro, né? Enfim, da profissão, eu admiro. Também é outra profissão linda. Mas eu falo, o que ele fez diferente para poder estar ganhando mais do que 3, 4 mil reais? Então você precisa se diferenciar, né? A gente ganha conforme a nossa diferenciação. E sério, considere o interior, gente. Eu, como economista, meu recado também é esse, Lucas, para um recém-formado. É muito óbvio isso. O mercado de trabalho, ele é local, ele não é nacional. Um médico ganha por exemplo, aqui, né? Se eu for para Paranaguá, no litoral, ou se eu for para, como que é o nome da tua terra boa lá que tem a maior praia em extensão, como que é o nome, Lucas, aí no litoral? Shangri-La. Atlântico Shangri-La. Shangri-La, né? Pô, se eu for para Shangri-La, será que o salário não é diferente de Porto Alegre? É diferente. Não muito? Não. Pô, então vamos para Canoas. Ah, Canoas é diferente. Ah, mas não tem minha... Ah, vou para Gramado. E aí você vai indo, entendeu? Até você achar o centro. Mas eu diria que no início da carreira vale a pena desafios também. Vai lá, vai se aventurar, vai aprender com gente boa, né?
O Richan é um bom exemplo disso, Richan, de verdade. Você lembra que eu falei do médico, né, que você tava junto? Cara, eu fui atendido pelo médico, eu falei, cara, esse cara é muito bom, cara. Eu terminei assim a consulta, eu falei, cara, meu, você é muito bom. E os amigos dele são bons. Pra você como é curioso, né? Tipo assim, ele é amigo do outro médico que me atendeu e todo mundo bom. Os bons andam com os bons, né? Então façam bons amigos também na faculdade, pelo amor de Deus. E aí, cara, o cara me atendeu, eu vi o Richan com foto com o cara. Eu falei, nossa, o Richan tá salvo, graças a Deus. Foi pra medicina e se salvou. Falei, eu fiquei feliz, né, pelo meu amigo. Falei, pô, o cara tava economista, foi pra medicina, tá com um cara bom lá na medicina. Eu fiquei super feliz na hora que eu vi. Eu falei, pô, Richan, que legal. Ele me consultou, foi legal pra caramba. Então acho que é isso, cara. Vá pro interior também. Fique, óbvio, a sua formação, ela precisa ser num centro bom, né? A formação teórica. Hoje com a internet diminui um pouco isso, mas a teoria precisa ser boa, um médico bom, a prática boa. Mas depois que você exerce e domina a sua profissão, vá para onde paga bem, que aí é a grande chave. Perfeito, Antônio. Olha, sem comentários, nada a adicionar, sem ser um muito obrigado. Eu já tinha expectativas altíssimas para esse episódio, que a gente está marcando há uns 2, 3 meses, eu acho. E conseguiu superar as minhas expectativas, cara. Eu acho que a Que gente bom! abordou muitos temas bacanas, de uma forma leve, mas assim, a gente conseguiu entrar nos assuntos. Acho que o Richard tem uma visão similar, né? E realmente te agradecer, cara, pela disponibilidade, por todos os assuntos abordados. Olha, para mim foi extremamente produtivo, imagino para quem estiver ouvindo até 1h30 aí, ouvindo a gente discutir, também tenha tirado muito proveito, né? E, enfim, Richard, se quiser dar uma palavrinha final também, cara. Claro, eu queria agradecer ao Antônio pelo espaço e o tempo que ele teve aqui com a gente. Foi de grande valia, eu acho que do fundo do coração quero agradecer mesmo, porque o Antônio foi um colega meu da época que a gente dividiu mesa aí de época eu já vi muitas vezes o Antônio fazer trade do meu lado, a gente dando risada, aprendendo com os demais. Eu sei com a capacidade do Antônio de falar de economia, entender, interpretar e resumir para, desde um expert até um leigo em economia, sair de uma aula que a gente teve hoje, sair bem instruído. Mais uma vez agradeço, Antônio, Lucas, o pessoal que está nos ouvindo. Acho bem importante essa aula que a gente teve hoje com o Antônio e espero a gente aprender muito mais aí mais para frente. Obrigado mais uma vez, Antônio. Eu agradeço, pessoal, Lucas e Chão, convite super especial. Acho que é uma forma de eu retribuir um pouco do que eu sei e do que eu aprendi de uma universidade federal, né? Acho que é aqui que está o papel da gente retribuir a sociedade. E assim, é um grande prazer poder ajudar a comunidade de vocês, de verdade. Acho que não tem nada a temer, tem os desafios que antes eram menores, agora são maiores. Faz parte do jogo, o jogo está sendo jogado e a gente precisa vencer o jogo, não é mesmo? A gente pode adotar várias estratégias diferentes. Mas assim, eu queria agradecer do fundo do meu coração sobre o convite. Lucas, foi um prazer enorme te conhecer. Quando eu for para Porto Alegre, aí eu dou um toque no Richan, a gente sai, né? Acho que vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Richan, a gente fica muito próximo, está convidado. Qualquer coisa eu pago o seu almoço no árabe, dado que você tem árabe aí em casa, comidinha, tá? É um prazer total meu. E, gente, assim, um prazer enorme. Falei brincando algumas vezes, outras mais sérias, mas acho que depois de 1h30, né, se não tiver um pouquinho de humor, a pessoa vai sair da live, né, Lucas? E aí a gente se complica. Mas, de verdade, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu sou super fã dessas associações estudantis. Eu acho que isso molda o profissional do futuro. E assim, eu ter sido convidado como economista, né, como uma pessoa de mercado, para poder representar uma parcela pequenininha da minha opinião e um pouco do que o mercado é hoje, para mim é uma grande satisfação, um grande orgulho, na verdade. Assim, eu me sinto feliz, porque eu sei da importância da oftalmologia como um todo no Brasil. Eu tenho certeza que muitos oftalmologistas que querem ser oftalmologistas seguem, né, o conteúdo de vocês. Então, eu tenho o privilégio, né, de ter 1h40 do um pouco do ouvido de cada um, né, e os olhos também, né, a visão de cada um de todos, assim.
Apesar de eu não ser tão bonito, né, Lucas? Mas, assim, pô, foi um prazer, né? E assim, poxa, pra mim não tem preço. Eu acho que isso aqui paga muito mais do que qualquer salário, qualquer bônus, qualquer remuneração, porque passar um pouco da bondade, da honestidade, e do que eu puder ajudar vocês, contem comigo, tá, pessoal? Se quiserem fazer uma conversa daqui a um ano, alguns meses, sobre outro assunto, estou super à disposição. E eu desejo muito sucesso e muitos estudos para vocês. E muita força nos plantões, que é o essencial, antes de mais nada.